Boa noite a todos e a todas. Espero que estejam todos bem. Sei que os momentos ao qual nós estamos vivendo não são fáceis. A gente vê através das notícias o quanto está ficando complicado, mas tudo passa. Temos que ter bastante fé na certeza que logo, logo estaremos todos reunidos novamente, retomando a nossa rotina na casa espírita e assim levando a vida, uma nova fase de nossa jornada. E o assunto realmente de hoje, ao qual eu escolhi como tema, é a fé. E vamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. A fé humana e a divina. É o item 12. A fé é o sentimento inato no homem, da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo. A princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio, que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. A essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé da certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. Por fim, não há más inclinações que, com a fé, não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos, que antigamente foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da fé que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Então esse é um capítulo do Evangelho que fala justamente dessa força da fé e quanto nós não temos a noção dessa força. E quando nós falamos dessa força da fé, vamos lembrar uma passagem do Evangelho de Jesus. Não sei se todos conhecem essa passagem, mas ela é interessante. Logo que Jesus foi crucificado e sepultado, logo no terceiro dia teve a ressurreição, os discípulos se reuniram, todos em polvorosa, assustados, comentando o ressurgimento de Jesus, a ressurreição. E naquela conversa entre eles,
um dos apóstolos questionou. Disse de tal forma: olha, eu tenho minha dúvida sobre o que vocês estão comentando. Eu só acredito na ressurreição de Jesus se eu puder tocar as feridas dos cravos em sua mão. Se eu ver as feridas nos seus pés e ver a perfuração da lança ao seu peito. E assim eu preciso tocar para ter a certeza que é o Mestre. Mais ou menos é assim o contexto da conversa que teve. E esse apóstolo, ele ficou nessa dúvida da ressurreição do Cristo. Este apóstolo conhecido como Tomé. E Jesus, para provar o seu retorno, se materializou ali em frente de Tomé e fez com que Tomé tocasse as feridas. E Tomé se postou perante Jesus, ajoelhado, crendo que aquele fenômeno da ressurreição realmente tinha acontecido. E consta no Evangelho de Jesus que Jesus assim se dirigiu ao apóstolo: felizes aqueles, Tomé, que não veem, mas creem. Essa passagem do Evangelho de Jesus, ela faz com que a gente fique naquela condição da dúvida ou da fé. O que escolher? Normalmente nós estamos nessa condição da dúvida. E nós, se pararmos para pensar, estamos constantemente fazendo uma escolha. A vida é um constante discernir, separar, aproveitar o que é melhor. E diante de nós está essa dúvida e a fé. E o que nós poderíamos escolher? E tem uma frase de Allan Kardec que denomina a fé desta forma: fé inabalável só o é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a gente vê nessa frase de Kardec o quanto essa fé, ela confronta essas dúvidas, essas incertezas. O quanto ela deve preponderar sobre a razão, aquilo que nós temos convicção, certeza. E quando folheamos o Evangelho segundo o Espiritismo, encontraremos diversos temas relacionados com a fé. Como nós lemos agora há pouco, a fé que transporta montanhas, né? A tua fé te curou, o poder da fé, a fé religiosa, a fé e a caridade e outros tantos temas que temos ali no Evangelho sobre a fé. E cada um desses temas, desses tópicos, tanto como Allan Kardec como os espíritos superiores, dão-nos informações valiosas sobre a fé. E no caso da montanha, por exemplo, sabemos que não é a montanha física que nós transportamos. Nós podemos até falar que a transformação através da fé. Então, aquela montanha dos nossos erros, dos nossos defeitos, o quanto a fé faz com que esses nossos erros sejam corrigidos, quanto os nossos defeitos são, no decorrer dessas vidas sucessivas, transformadas em virtudes.
Então a gente compreende que a nossa fé, ela tem um poder fabuloso, inclusive da cura, onde Allan Kardec faz menção do uso do fluido vital, o magnetismo, que se encontra em todos os seres humanos e que, quando bem trabalhado, bem manipulado, pode provocar as curas que muitos chamam de milagres. A dificuldade maior na questão da fé é esperar algo que é incerto. Temos a intuição de que este é o caminho, mas a obtenção das respostas, do necessário, e somos tomados normalmente pelo desespero, faz com que nós fiquemos sempre nessa dúvida cruel. A intuição afirma que devemos perseverar. Contudo, a espera é difícil. De qualquer forma, temos que continuar, pois desistir no meio do combate é ficar sem o ponto de apoio e sem perspectiva de um futuro mais promissor. Nos momentos ao qual nós estamos vivendo, esse momento da história, nós vemos o quanto está sendo angustiante a situação no mundo ao qual nós vivemos. O quanto nós estamos compromissados com aquilo que temos que despertar, que desenvolver nesses momentos. E como é importante ter a fé. Pois é essa fé que é o nosso grande sustentáculo. O que seria de nossa incerteza, de nossas tribulações, se esse ponto de apoio ao qual nós nos sentimos normalmente reconfortados, fortalecidos? E a gente sabe que aquele que tem a fé vigorosa, essa fé inabalável, aceita de bom grado qualquer extremo. Pois, embora esteja no meio da incerteza momentânea, espera que o tempo, o grande arquiteto do universo, possa oferecer as oportunidades para que os seus ideais sejam concretizados. A gente está naquela dúvida do que está ocorrendo, por que está ocorrendo, a gente está em dúvida se realmente é para o bem ou não, se vamos ter a normalidade logo. Nós estamos desesperados, muitos estão entrando em processo depressivo pelo aquilo que está ocorrendo, pela forma das informações que estão sendo passadas. Nós estamos nos assustando. E vamos lembrar quem é o governador do nosso planeta. Quem está no controle de tudo? Quem é o Pai que criou a tudo e a todos? Quando lembramos deste Criador e do nosso Mestre, como poderemos ficar incertos do futuro, do amanhã? É o momento de serenar e despertar uma força que é inerente no ser humano, uma força que faz um elo de ligação com o que é o sublime, que faz com que justamente tenhamos, através desta força, o auxílio, ao qual nós somos envolvidos por fluidos reconfortantes, de serenidade e de paz. Essa força
é a fé. Precisamos usar esse poder da fé. Nós temos que começar a acreditar realmente no governador do planeta, no Pai que tudo criou, nesse Pai amoroso que nos deu, através de vidas sucessivas, a condição de estarmos hoje aqui, nessa escola, aprendendo aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Nós estamos em constante evolução. E tudo que chega até nós, nesse planeta escola, é um aprendizado fabuloso, extraordinário, ao qual nós temos que olhar ao horizonte na certeza que essa caminhada, essa jornada, segue. E não há como entrar em processo de desânimo. Nós temos que confiar, temos que estar com ânimo e temos que dizer para nós mesmos, vamos em frente, temos que tentar de novo, temos que lutar. Não há como desistir. Temos que nos encher o nosso peito, o nosso ser de energia, para que possamos ver que os nossos esforços alcançarão o bom êxito. Não há como, nesse exato momento, ficar aturdido, desanimado. Ter ânimo é motivar-se, é ter a alegria de viver, de seguir em frente, de traçar planos e objetivos. Ânimo é justamente a gente olhar sempre para frente e ver que a jornada segue, na certeza que todos nós, nesse processo ao qual estamos vivendo, estamos evoluindo. Há aqueles que questionam se realmente é verdade, que há que ter uma mudança, porque através das notícias nos decepcionamos com aqueles que não compreendem o momento ao qual precisa reformar-se. Mas é claro, nós sabemos que nem todos vão mudar. Nem todos vão aceitar uma mudança de pensamento e de atitudes. Mas aqueles que assim compreenderem este momento, estes tantos serão motivos para chamar estes outros tantos que ficaram para trás para seguir. É nesse sentido que nós precisamos compreender que é importante cada um fazer a sua parte, que de uma forma coletiva dará os resultados tão esperados. Mas não podemos questionar esse ou aquele que não faz o que é necessário. Temos que fazer cada um a sua parte. Que lá na frente teremos as respostas em função daquilo que estamos fazendo. Temos que acreditar, que ter fé, não desanimar, seguir. Pois quem sabe confiar e trabalha, sempre alcança essa meta que busca. Podemos dizer que põe estrelas de esperanças no céu, neste céu de provocações, de desgostos. É como se nós estivéssemos iluminando
aonde não há luz. Quem confia e trabalha para que esses objetivos realmente ocorram, tem sobre si uma grande propensão de realizações. É o ensejo da evolução se concretizando nas ações. Então, por mais obscuro que esteja o momento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, muda esse contexto. Nós temos que ter fé atuante. Antigamente nós pensávamos que ter fé era ajoelhar sobre um templo, sobre uma imagem, e ficar ali orando, sem cessar, até a exaustão. E nós sabemos que a fé ela tem que ser operante, atuante. Então, essa fé que hoje nós temos que usar como razão, essa é a fé ao qual nós temos que nos modificar. Os nossos pensamentos têm que coadunar com aquilo que é sublime. As nossas ações, ela tem que ser dirigida para mudar aquilo que está errado. E normalmente nós queremos mudar fora. E na verdade nós temos uma força fabulosa em mudar o que é interno, nesse mundo interior. Nós temos que usar a razão para essa mudança. Essa mudança individual que ocorre em cada um é que vai fazer esta mudança que vai ocorrer na forma coletiva. Então nós ficamos normalmente frustrados pelo que está ocorrendo com os outros, pela forma que eles estão agindo equivocadamente, mas temos que fazer a nossa parte. Não usando aquele exemplo equivocado para diminuir a nossa fé, para desanimar, desacreditar. Não. É o momento de a gente mostrar a nossa convicção e fazer a nossa parte realmente. Ter a fé de que estamos sendo bem dirigidos, bem orientados e não há nada neste planeta que não tenha um propósito divino, um propósito de ensino. Todos nós estamos passando por um processo de aprendizado extremamente importante. E não podemos acelerar o tempo. Nós temos que simplesmente administrar o tempo. Nós temos que saber que temos força o suficiente para suportar e seguir. Nós temos que ter ânimo, bastante ânimo. O ânimo faz ouvir a voz de Deus, que faz a gente seguir sempre para a frente. A fé é a grande luz que ilumina nossos destinos. Ela enriquece nossa inteligência, exalta nosso coração. É a luz acesa constantemente. Fé é a confiança da criatura em seus destinos. Feliz quem crê, sabe, vê e caminha, firme, convicto, superando todos os obstáculos e dificuldades. Nós sabemos que temos muitos e muitos problemas. Nós temos problemas de ordem pessoal, de ordem coletiva, enfim. Quando nós falamos de problemas, nós não podemos dizer que esse ou aquele problema é maior, ou que o meu problema é maior que o de outro. Cada um sabe o tamanho dos seus problemas, das suas dificuldades. Só que a forma como encaramos essas dificuldades, esses problemas, essa forma
está relacionado muitas vezes à nossa fé. Quando nós lembrarmos um pouco dessas dificuldades, desses obstáculos que temos em nossa frente, nós podemos lembrar a figura amada do Mestre. E quando nós nos deparamos naqueles tempos primitivos, nós podemos imaginar quanta dificuldade para reunir aqueles apóstolos, fazer com que eles pudessem entender a finalidade desse reencontro, né? Porque Jesus já havia os escolhidos anteriormente no plano espiritual, só se reencontraram no planeta de provas e expiações para uma missão. E como era dificultoso aquele momento, aquela situação. E quando nós lemos um pouco essas histórias, nós vemos o poder da fé. Como Jesus tinha fé, como ele não esmoreceu, como ele foi convicto, como ele foi iluminado. Ah, mas era Jesus, né? Jesus, o ser mais perfeito que temos como referência. Pois é. E os apóstolos? Vocês já se depararam nas dificuldades que eles enfrentaram? Os discípulos, aqueles que seguiram a Jesus, quantos estão sendo convidados hoje a seguir, a enfrentar as dificuldades, a vencer os obstáculos? E nós não estamos no mesmo contexto, não estamos nos deparando na mesma situação daquela condição primitiva. É claro, nós temos hoje dificuldades, mas nós temos referências de pessoas que seguiram, que venceram e são exemplos da virtude, da atuação, do amor, da caridade e da fé. Nós temos que simplesmente parar de olhar aquilo que nos causa desapontamento. Nós temos que olhar aquilo que realmente nos dá um norte, que nos faz uma referência de direção. É nesse sentido que a filosofia espírita, o espiritismo, vem responder e orientar para esse caminho. E conforme a intensidade de tua fé, com certeza estará agindo, fazendo da tua vida aquilo que realmente acredita. Jesus, quando restabelecia a saúde dos doentes, sempre procurava fazê-los e acreditar na sua própria capacidade de curar. Todos podem lembrar que Jesus colocava a mão sobre a fonte, a cabeça da pessoa ali, pedia autorização a Deus para que ele pudesse fazer, e ali os fluidos eram dirigidos para aquela pessoa. E ele dizia assim: a tua fé te curou. O acreditar. Porque por mais capacidade que Jesus pudesse manipular os fluidos, se aquela pessoa não acreditasse no poder de Jesus, com certeza aquela pessoa podia refutar, rejeitar aqueles fluidos
que reorganizava a sua estrutura espiritual, que daria as condições para seu reequilíbrio, seu restabelecimento. Então nós compreendemos, através dessa passagem de Jesus, que a fé é um dos maiores tesouros da alma. É essa fé que propicia a atuação desses fluidos do bem. Compreendemos que temos que ter coragem, e coragem é ter firmeza de ânimo, é ser perseverante. Existem momentos em que precisamos de um impulso, um empurrãozinho, de um estímulo. Por isso é preciso nutrir convicção de que possuímos a força interior, essa força para superar a todos os obstáculos, a todas as dificuldades. É preciso acreditar, é preciso crer. Não existe obstáculo, dificuldade que não possamos vencer quando temos fé. E quando nós temos esse elo de ligação com Deus e com Jesus, que é a fé, qual é o obstáculo que poderá se opor? Qual é a dificuldade que não poderemos vencer? Então nós temos que compreender que temos uma energia extremamente atuante quando assim a desenvolvemos. A fé. E todos nós precisamos de fé e coragem. Porque a coragem se constrói somente com a fé. Nós sabemos que, perante as dificuldades que enfrentamos, muitas vezes nos encolhemos, nos sentimos pequenos perante os obstáculos. Nós não fomos criados para isso. Deus nos deu a condição de vencer, de seguir. Temos que confiar. Não há como cruzar os braços, baixar a cabeça e desistir. Temos que fazer com que a doutrina espírita faça parte de nossas vidas. Que o Evangelho de Jesus, realmente, quando bem compreendido, nos dão a direção segura para vencer. É um compêndio de informações fabulosas que orientam a essa vitória. E o maior obstáculo que nós encontramos perante as dificuldades somos nós mesmos. Ainda não sabemos a capacidade que temos de superação. E sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto desta montanha. Nós todos estamos numa escalada, e essa escalada é íngreme, dificultosa, mas não temos que nos desanimar no meio dessa jornada. Temos que seguir em frente, porque novos horizontes se descortinarão à nossa frente. Teremos
um amplo e maravilhoso mundo à nossa frente, à medida que nós vamos galgando essa jornada, essa caminhada. Mas não podemos nos iludir, pois para atingir o cimo desta montanha, nós precisamos enfrentar com bastante decisão, com bastante esforço nessa caminhada. E esse esforço, esse ânimo que temos que ter, necessita de coragem para enfrentar as adversidades. E essa coragem necessita deste impulso chamado fé. Nós fomos criados, todos, sem exceção, para vencer, para seguir, para a perfeição. E aquilo que nós estamos enfrentando, aquilo que nós estamos passando, é justamente necessário para moldar este espírito à angelitude. Então, quando nós nos deparamos com o desespero, com a desilusão, com os dissabores da vida, precisamos despertar, usar a nossa razão, raciocinar, refletir e ter fé. Fé. A palavra mais importante neste momento, neste contexto das nossas vidas, é a fé. Essa fé que transporta montanhas. Quando nós compreendemos o que é transportar montanhas, o que é essa fé, quando Jesus justamente diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda, uma sementinha tão minúscula, ele quer dizer justamente que essa pequena semente, ela tem a capacidade de transformar essa fé, transformar o ser. São as conquistas que podemos realizar tendo essa confiança. Nós fomos criados simples e ignorantes, e no decorrer de tantas e tantas vidas, nos deparamos hoje no momento ímpar de nossas vidas, num aprendizado divino. Duro, não há dúvida. Complicado, mas necessário. Temos que ter fé. Fé. Essa é a palavra. Vamos lembrar, cada vez que nos deparamos com essas dificuldades, e lembrar da frase de Jesus: homens de pouca fé. Quantas vezes Jesus está dirigindo esta palavra a nós? Vamos ter fé. Essa é a mensagem que eu queria deixar a todos. Espero que possa auxiliar para uma mudança e que todos possam ter confiança e que tudo vai passar. Que a gente precisa ter fé. Fé. Porque Deus está conosco. Obrigado e uma boa semana para todos.